Rose Delancey pôs o refinado pincel de pelos de Martha no pote de terebintina. Pousou a paleta na bancada manchada de tinta e afundou na poltrona puída, afastando do rosto o pesado cabelo ruivo Tiziano. Pegou a fotografia em que trabalhava e a comparou com a pintura concluída no cavalete à sua frente. A semelhança era extraordinária, embora fosse difícil distinguir uma elegante égua da outra. Enquanto tentava reunir uma coleção de obras para exibir na Galeria de Londres, pinturas como aquela pagavam as contas. O trabalho fora encomendado por um rico fazendeiro local que era proprietário de 3 cavalos de corrida. Ondine, a égua castanha que encarava Rose do quadro com uma expressão emocionada, era a número 2. O fazendeiro estava pagando 500 libras por cada tela. Com isso, Rose substituiria o telhado da labiríntica casa de pedra onde morava com os filhos. Isso não interromperia o avanço gradativo da umidade, nem acabaria com os fungos e carunchos que deterioravam a madeira, mas já seria um bom começo. Rose contava com aquela exposição. Se conseguisse vender ao menos uns poucos quadros, diminuiria sua dívida consideravelmente. Ela não tinha mais o que prometer ao gerente do banco e sabia que o cerco estava se fechando. Porém, fazia muito tempo que não expunha, quase 20 anos. As pessoas podiam tê-la esquecido desde aquela época inebriante em que era adorada pela crítica e pelo público. Rose era jovem, bonita e talentosíssima. Mas então, tudo dera errado e ela trocara as luzes brilhantes de Londres pela vida reclusa de Selwood, nas ondulantes charnecas de Yorkshire. Sim, a exposição em abril do ano seguinte com certeza era uma aposta, mas tinha que dar retorno. Rose se levantou e habilmente moveu a enorme tela em meio à desordem do pequeno estúdio. Depois, olhou pela janela panorâmica para a serenidade lá fora. Aquela vista nunca deixara de enchê-la de paz e fora a principal razão para a compra da fazenda. A construção ficava no topo de uma colina com uma vista ininterrupta do vale. Bem abaixo, uma faixa de água prateada conhecida como Reservatório de Liming fazia um belo contraste com o verde onipresente dos arredores. Ela odiaria perder aquela vista, mas sabia que se a exposição fracassasse, teria que vender a casa. Droga, droga, droga! Exclamou Rose, batendo o punho na pedra dura e cinzenta do parapeito da janela. Claro que havia outra opção. Sempre houvera outra opção, mas ela resistia em aceitá-la fazia quase 20 anos. Rose pensou no irmão, David, com sua cobertura em Nova York, uma casa de campo em Gloucestershire, uma mansão em uma ilha particular do Caribe e um iate de longo alcance atracado em algum ponto da costa amalfitana. Muitas foram as noites em que, ouvindo a goteira na panela de metal do lado direito da cama, pensara em recorrer a ele. Mas preferia ser despejada a pedir dinheiro a David. As coisas tinham dado errado demais, fazia tempo demais. Havia anos que Rose não via o irmão. Apenas acompanhava sua ascensão meteórica nos corredores do poder por matérias de jornal. 8 meses antes, lera sobre a morte da esposa dele, que o deixara viúvo com um garoto de 16 anos. Então, havia uma semana, ela recebera um telegrama. Querida Rose, ponto. Tenho rigorosos compromissos de trabalho nos próximos 2 meses, ponto. Meu filho Brett saiu do internato no dia 20 de junho, ponto. Não quero deixá-lo sozinho, ponto. Ainda de luto pela morte da mãe, ponto. Será que ele poderia ficar com você, ponto. O ar do campo faria bem a ele, ponto. Vou buscá-lo no fim de agosto, ponto. David. A chegada do telegrama impedira Rose de entrar no estúdio por 5 dias. Ela havia caminhado longamente pelas charnecas tentando entender por que David estava fazendo aquilo. Bom, ela não tinha muito o que fazer. David havia apresentado um fato. O garoto estava chegando. Provavelmente um fedelho mimado e snob que não ficaria muito feliz de se hospedar em uma fazenda caindo aos pedaços sem nenhuma diversão a não ser ver a grama crescer. Ela se perguntou como os próprios filhos se sentiriam com a chegada de um primo até então desconhecido. Rose precisava encontrar um jeito de explicar o súbito aparecimento não só de Brett, mas também de um tio que provavelmente era um dos homens mais ricos do mundo. Miles, seu filho alto, bonito, com 20 anos, não aceitaria a notícia sem questioná-la, enquanto Miranda, de 15 anos...
Rose sentiu a costumeira pontada de culpa ao pensar na difícil filha adotiva. Rose temia ser ela própria a culpada pela rebeldia de Miranda. A garota era mimada, grosseira e brigava com a mãe por tudo. Rose sempre tentara amá-la tanto quanto Miles, mas Miranda parecia sentir que jamais conseguiria competir com o vínculo de sangue entre mãe e filho. Rose se esforçara muito para amar Miranda, para dar o melhor de si, mas percebeu que a filha só criava tensão, não contribuía em nada para gerar um clima familiar em casa. A mistura de culpa e falta de comunicação fizera com que, na melhor das hipóteses, as duas se tolerassem. Rose sabia o quanto Miranda ficaria impressionada com a chegada de Brett e a incrível riqueza do pai dele. Sem dúvida, ia flertar com ele. Era uma menina muito bonita, com uma longa fila de corações partidos em seu encalço. Rose desejou que ela não fosse tão óbvia. O corpo de Miranda já estava bem desenvolvido e a garota não fazia esforço nenhum para esconder isso. Ela também tirava bom proveito dos deslumbrantes cabelos louros. Rose tinha desistido de proibir o batom vermelho vivo e as saias curtas, já que Miranda ficava azeda por dias e o clima da casa também. Ela consultou o relógio. Miranda chegaria da escola em breve, e Miles estava vindo de Leeds após concluir mais um semestre na faculdade. Pediria à Sra. Thompson que preparasse uma refeição especial para o jantar. Rose se juntaria a eles e anunciaria a chegada iminente do sobrinho, como se o filho do irmão passar férias com eles fosse a coisa mais natural do mundo. Ela se preparou para o que viria. Tinha um papel a desempenhar, pois nenhum deles jamais deveria saber o segredo.